Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje vamos fazer a parte 2 da nossa live. Meu filho não sabe brincar sozinho. Hoje eu vou passar um passo a passo de como você pode ensinar o seu filho, se essa é a questão que você tem vivido aí com ele, tá bom? Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Contem aí pra mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, pra gente poder começar. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para vocês. Não sei se a luz tá muito boa hoje, né? Vamos lá. Quem não viu a live de ontem, depois volta lá no meu IGTV e dá uma olhadinha. Ontem eu expliquei por que as crianças não brincam sozinhas. Nós falamos o quanto é importante esse momento para eles, que é importante sim que nós estejamos com eles, mas também traz benefícios, autonomia, independência e segurança, eles aprenderem a ter esses momentos também sozinhos. Então, comecei na live de ontem, certo? Então, nós vamos continuar o assunto de ontem. Ontem eu comecei falando que às vezes nós esquecemos de primeiro abastecer o tanque emocional das crianças. Então esse é o primeiro ponto que eu já falei ontem e ficou acho que bem explicadinho, né? Agora eu vou dar algumas dicas, começando a falar sobre uma dúvida que já me trouxeram ontem mesmo na caixinha. Me perguntaram assim: Mari, mas o que eu faço então? Que agora eu tô dando muita atenção pro meu filho, eu tô aqui tirando um tempo para ele e mesmo assim ele me requisita o tempo todo. O que acontece? Por que isso? O que acontece às vezes, quem foi? A Lúcia falou que o áudio tá meio baixo. Vocês conseguem ouvir direitinho? Estão conseguindo ouvir bem? Alguém confirma para mim? Eu tenho um fone de ouvido aqui, se precisar. É que às vezes quando eu coloco o fone de ouvido a imagem fica meio tremida. Dá uma olhadinha aí pra mim. Alguém confirma se tá ok o som? Se tiver, acho que tá com um pouco de eco, né? Aqui na sala onde eu tô aqui no escritório tem um pouquinho de eco. Mas dá pra ouvir bem? Legal? Como é que tá? Isso, Diego, obrigado. Meu filho não brinca sozinho. Tá ouvindo bem? Talvez seja lá na Lúcia, né, Lúcia? Não sei se de repente é o teu som aí, né? Então tá beleza, combinado, vamos lá. Então, ontem me trouxeram essa questão, né? Que, ai Maria, eu tô tentando dar muita atenção pro meu filho e mesmo assim ele não brinca sozinho, ele fica me pedindo o dia todo para brincar. O que pode ser? Às vezes você não tinha uma rotina antes para fazer isso, você não tinha aqueles momentos determinados em que você gasta um tempo com seu filho, pelos quais ele possa ficar esperando. E aí ele nunca sabe quando ele vai ter a sua atenção. E talvez agora você começou a prestar mais atenção nisso. Ontem eu recebi muitos directs, fiquei muito feliz com isso, de verdade. Muitos directs de mães falando assim: Mari, você abriu meus olhos, eu não estava entendendo o porquê de tanto comportamento inadequado aqui em casa, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas parece que você descreveu o meu filho quando você disse isso ontem. Então eu vou prestar mais atenção. Então talvez você comece a prestar mais atenção e ver que o seu filho está precisando de mais atenção. Se o comportamento dele era para chamar sua atenção, era porque ele precisava de mais atenção. E aí você começa a fazer isso e a criança passa a solicitar o tempo todo. É normal isso no começo. Muitas das minhas alunas dos meus cursos, quando eu falo isso, eu explico isso, elas começam a se dedicar mais e de repente vêm e me falam a mesma coisa. Mari, agora ele não desgruda de mim mais, ele fica o dia inteiro querendo que eu esteja brincando com ele. É porque às vezes ele estava assim, tão sedento, tão carente de atenção, né? Com o tanque dele tão na reserva, estava seco o tanque, que a hora que ele teve um pouquinho, eles ficam querendo preencher aquilo. Então, no começo, é natural que seja assim, tá? Então, calma, dê um intensivão de amor aí pro seu filho, 2 semanas, 3 semanas às vezes, mas não vai passar disso, tá? E também, junto com isso, a hora que você precisar fazer alguma coisa, você vai conversar com seu filho. Isso aqui é para crianças maiores. Eu já vou falar para bebês, para crianças pequenininhas, como é que a gente estimula eles a aprenderem a brincar sozinhos. Mas quando você tem uma criança maior que já estava vivendo uma situação de ficar te chamando o dia todo, você vai conversar com seu filho. Opa, esqueci da minha água hoje. Você vai conversar com seu filho e dizer assim: filho, a mamãe tem esse tempo aqui agora e nós vamos brincar do que você quiser. Nós vamos ter o nosso momento juntos. Você vai sentar, por exemplo, eu tenho meia hora.
tenho 20 minutos, tenho 15 minutos. O tempo que você tiver, você vai falar pra ele o tempo que você tem. E aí você vai falar, ó, agora nós vamos brincar do que você quer. O que você quer brincar? Você quer jogar um joguinho? Você quer montar uma pecinha? Você quer montar um quebra-cabeça? Você quer que eu ler uma história pra você? O que o seu filho gostaria de fazer? Brinque com ele sem ficar comandando a brincadeira, né? Deixe que ele mostre como ele quer brincar, deixe que ele explique o jeito dele de fazer e você vai no embalo, entra na onda como criança e brinca com ele. Quando der o tempo combinado, você explica para ele e fala assim, filha, a mamãe brincou com você, agora a mamãe precisa fazer o almoço, por exemplo. Ou agora a mamãe precisa ir trabalhar no computador. E tal hora nós vamos ter um tempo juntos de novo. Por exemplo, agora a mamãe vai fazer o almoço, mas quando o almoço estiver pronto, eu vou chamar você e nós vamos almoçar juntos de novo. E a gente vai poder conversar mais um pouco, tá? E aí você fala pro seu filho brincar. Então, quando as crianças são maiores, nós podemos fazer combinados com eles. Com uma criança pequenininha, fazer combinados não resolve, eles não entendem o que é tempo, o que é tenho que trabalhar, o que é eu tenho que trabalhar, afinal de contas, né? O que é trabalhar, afinal de contas, né? Então, nós podemos conversar com as crianças maiores, certo? Então, quando eles são maiorzinhos, converse e explique e cumpra os combinados. Se você disse, olha, agora a mamãe vai ficar um pouquinho com você e depois do almoço a gente vai ter um tempinho junto de novo, depois do almoço tenha um tempinho com ele, cumpra os seus combinados, certo? Então, é mais ou menos isso. Então, isso é respondendo a pergunta de ontem, né? De quando você começa a dar atenção e as crianças começam a solicitar o tempo todo. Nós precisamos separar bem uma coisa da outra. Falando para bebês, quanto menor for o bebê, menos tempo ele suporta sem a nossa ausência, sem a nossa presença, né? Então, imagina que você tem aí um bebê de 1 aninho, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e você quer que ele aprenda a brincar sozinho. Lembre-se, ele não é capaz de ficar meia hora entretido sozinho. Geralmente não. Alguns bebês até vão ficar em alguns momentos. Se tiver tudo bem, tudo perfeito, tudo tranquilo, tudo certinho, talvez ele até fique uma meia hora, mas isso são casos raros, né? Ontem eu respondi nos stories alguém que me perguntou assim, Mari, eu tenho um bebê de 7 meses, como é que eu faço para distrair ela para eu poder trabalhar em home office? Falou, sinto muito, um bebê dessa idade não vai ficar mais do que 15 minutos. 10 minutos, 15 minutos esticado, com muito sacrifício você vai conseguir contornar para deixar ele 15 minutos brincando. Então, não espere mais do que o seu bebê pode entregar. Então, às vezes a sua expectativa está muito alta, né? Você está querendo demais de uma criança que ainda não está pronta para aquilo. Então, primeiro, ele vai te mostrar quanto tempo ele suporta ficar longe de você. E o longe, geralmente, para essas crianças pequenas, por volta de 1 aninho ou até menos, ou um pouquinho mais, o longe só de distância física, porque eles têm que estar nos vendo. Então, se você está no computador trabalhando, coloque o seu bebê perto para brincar, ali onde ele veja você. Não dá para você querer que ele fique no quarto dele brincando enquanto você está no escritório trabalhando. Ele tem que estar te vendo. Especialmente porque nós precisamos considerar aqui uma fase que é a angústia de separação, que começa desde os 8 meses e vai até por volta dos 18 meses, dos 8 aos 18, que é um momento da vida em que a criança se sente angustiada se ela perde a mãe de vista, né? Então você já deve ter lido sobre isso, não vou aprofundar que não é o tema da live aqui, mas tem live sobre isso lá no YouTube, caso você queira dar uma olhadinha, tá? Tem live no meu canal do YouTube sobre isso. Então, eles passam a precisar muito ver a mãe ou a pessoa que está tomando conta deles. Então, você precisa que o seu bebê esteja vendo você, que ele te vê e fica em segurança, ele se sente tranquilo para poder brincar. Antes você ter que ter abastecido o tanque emocional do seu filho, lembre-se disso. Então, antes você interagiu, quando você foi trocar a fralda, quando você foi amamentar, quando você foi dar alguma frutinha pro seu filho, você interagiu com ele, você conversou, você cantou uma musiquinha, você fez uma brincadeirinha, você olhou nos olhos, você sorriu, pronto, abasteceu o tanque emocional do seu filho. Aí você deixa ele perto de você. Você precisa lavar a louça, por exemplo. Se você pode lavar a louça com o seu bebê acordado, quem assistiu a live de ontem vai entender por que eu tô falando isso, né? Porque eu não fazia isso quando eu tinha a minha filha mais velha. A Daya lembrou uma coisa aqui também, né? Ó, não dá pra deixar eles longe nessa idade. Ó. A minha sobe em tudo e põe tudo na boca. Exato, não é seguro deixar eles longe nessa idade, né?
Então às vezes eu recebo umas perguntas assim, mas só para deixar claro, seu bebê tem que estar perto de você, né? E aí ele vai se distrair com alguma coisinha e vai ficar ali alguns minutos brincando. Não sei quantos. Talvez, se você nunca deixou ele brincando assim perto de você, sozinho, e você deixa ele com alguns brinquedos, talvez ele venha direto grudar na sua perna de novo, porque ele não sabe o que fazer. Ele ainda não sabe brincar, porque ele não teve a oportunidade. Ele vai ter que ter um tempo de aprendizado. Seu bebê vai aprender a brincar sozinho. Então, no começo, quando ele começar a dar aquela resmungadinha, né? Ele começar a dar os sinaizinhos dele, fazer os barulhinhos dele que você sabe que ele está querendo chamar sua atenção, quando eles ainda não falam, você olha para ele de onde você está. Vamos dizer que você está lavando louça, tá? Tô imaginando uma situação aqui. Você está lavando louça, seu filho está ali pertinho no armário de potes brincando. Você abriu o armário de plásticos ali e deixa ele brincando. Isso funciona muito. Ele tá lá brincando e de repente ele começa a te chamar, né? Tá fazendo uns sons ali para te chamar. Você continua fazendo o que você tá fazendo e só interage verbalmente. Filho, você tá brincando? Tá, que legal, olha aqui, a mamãe tá aqui pertinho de você. Você canta uma musiquinha, você conversa, você interage, você olha nos olhos, pronto, beleza. Talvez isso já dê mais um pouquinho de combustível para ele brincar mais um pouco. E você deixa. Depois de um tempinho, se ele já engatinha e tá no chão, daqui a pouquinho ele vai vir atrás de você e vai agarrar na sua perna. Você continua ainda fazendo o que você estava fazendo, você pode continuar lavando e interage verbalmente ainda com ele. Deixa ele do teu ladinho, agarradinho ali, ou às vezes ele desiste e volta a brincar. Às vezes ele só conversa um pouquinho, às vezes você olha nos olhos, interage e ele volta a brincar sozinho. Então, às vezes é o que ele precisava. Até o momento em que ele vai chorar. Vai chegar uma hora que ele vai chorar para dizer assim, mamãe, chegou no meu limite, agora não suporto mais ficar sem a tua presença. Quando ele chorar, aí você para o que estava fazendo e vai lá dar uma atençãozinha para ele. Se você já pode parar o que estava fazendo e interagir com ele, ok. Se você ainda precisa de um tempo, vamos dizer que você precise terminar o almoço e você não tem como esperar para depois, se você não conseguiu se planejar para fazer o almoço picadinho, né? Já falei dessa dica aqui, não deixe tudo para fazer na hora do almoço, comece de manhã a fazer, né? Aí, se você ainda precisa de mais um tempo, vai lá, pega o seu bebê que estava chorando, pega um outro brinquedo, distrai com alguma coisa, pega outro armário, ou pega uma garrafinha com uma tampinha, uma coisa que ele gosta, uma coisa plástica, não precisa ser muito brinquedo, né? Pode ser qualquer coisa. Pega lá um potinho e enche de feijão cru e dá pra ele. Claro, se ele não tiver na idade que ele vai enfiar no nariz, né? O que ele vai comer, depende da idade do seu filho. Então você vai pegar um copinho com um pouquinho de alguma coisa dentro, sei lá, alguma coisa que você tem na cozinha para ele brincar, de jogar de um lado para o outro. Pega um pedaço de durex e cola numa mesinha para ele brincar de arrancar. Tem N brincadeiras e atividades que você pode inventar ali, deixa ali por perto já. Fita, potinho, copinho descartável, garrafinha com tampa, coisas que você possa usar nessas horas, põe ele de novo, mostra para ele uma, duas coisinhas e volta para a pia terminar a sua louça. Talvez funcione, talvez não. Às vezes vai dar certo com mais facilidade e às vezes não vai dar certo de jeito nenhum. Vai ter dia que seu filho vai estar com o dentinho nascendo, vai ter dia que ele vai estar meio enjoadinho porque dormiu pouco, fez uma soneca mal feita. Às vezes vai ter dia que ele tá chatinho, que ele tá carente, que ele tá chorando, que ele tá passando por um salto. Tem de tudo. E tem dias que nada vai funcionar. E nesses dias você não vai conseguir que ele brinque sozinho. E tá bom, você vai fazer o que der. Nesses dias talvez você tenha que colocar uma cadeira do seu lado e deixar ele em pezinho do seu lado para você conseguir terminar de lavar sua louça, por exemplo. Ou você vai ter que deixar para depois, a hora que ele dorme. O fato é que você vai treinando o seu filho desse jeito até que ele consiga ficar um pouquinho mais de tempo. Se antes ele ficava 5 minutos brincando sozinho, e com o passar do tempo agora ele fica 10 minutos brincando sozinho. Daqui a pouquinho ele consegue ficar 15 minutos brincando sozinho. Então você vai esticando esse tempo, sabe? Então, quando você está fazendo outra coisa e o seu bebê está brincando por perto, ontem uma mãe me mandou até uma pergunta na caixinha, eu repostei para vocês verem. Ela falou assim, nossa Mari, eu achava que eu estava fazendo mal para o meu filho deixando ele brincar sozinho, né? Eu me sentia culpada por isso. Não se preocupe que ele vai avisar você quando chegar a hora que ele não suporta mais. Eles nos mostram isso.
É como se eles fossem aquelas resmungadinhas no começo, são assim, mamãe, eu tô sentindo que tô precisando da tua atenção, tá começando a ficar desconfortável isso aqui, né? Eles vão sentindo, vem aquela resmungadinha, você interage, você olha, você canta, você de longe mesmo, você fala com ele e ele vai aguentando, vai aguentando. A hora que ele chorar, é sinal de que ele não suporta mais. Aí alguém vai perguntar assim, ai Mari, se eu esperar ele chorar, ele não vai aprender que toda vez tem que chorar para ter minha atenção? Não se preocupe, o choro é sinal de que alguma coisa não tá certa, eles precisam chorar, tá? Você não vai atender seu filho só quando ele chora, não é isso que você faz o dia inteiro. Mas você tá indo, ajudando ele a aumentar o tempo dele de conseguir se distrair sozinho. E uma coisa interessante aqui, se você nunca der a oportunidade para ele de brincar sozinho, como você espera que ele aprenda? Se ele não tiver oportunidade, você tem que ir todos os dias dando oportunidades para ele. Outra coisa também, né, que isso quando a primeira filha acordava, né, acordava lá no berço, nossa, eu saía desesperada, porque eu tava morrendo de saudade também, lógico, né, a gente tá morrendo de saudade, eles dormem lá um tempo todo, você não vê a hora que eles acordam para ir lá pegar. Mas eu também não tinha outra criança para cuidar. Quando nós temos só um filho, nós acabamos como que eu posso dizer? A gente acaba sufocando aquela criança, porque não tem outra criança para cuidar, então eu fico o tempo todo em volta dela. Depois que a minha segunda filha nasceu, às vezes, quando a mais nova acordava, eu estava atendendo a mais velha, eu estava com ela no banheiro, eu estava ajudando ela a terminar de fazer uma refeição, ou eu estava fazendo alguma coisa com ela que precisava de mim, a pequenininha acordava e estava boazinha no berço, eu deixava ela no berço brincando sozinha. Isso foi uma das coisas que eu aprendi que não trazem prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Se seu filho acordou e está no berço sozinho brincando, deixa ele brincar mais um pouquinho. Não estou dizendo que você não pode ir pegar, tá? Nada impede que você pegue o seu filho que está brincando bonzinho no berço e traga ele para brincar bonzinho perto de você. Às vezes eles ficam, né? Só que o fato é que quando eu tinha só uma filha, eu nunca fazia isso, jamais. Nossa, se ela acordasse e ficasse 10 segundos no berço sozinha, eu me sentia culpada porque eu tinha deixado ela sozinha, né? E não, na verdade não. Se você é dessas mães coruja como eu era, vai vendo aí para você mudar os seus hábitos, né? Para você conseguir deixar o seu filho um pouquinho mais à vontade também, deixar ele ser criança. Então, no começo, o choro vai servir para avisar para você que o limite dele chegou, né? Então, nós temos que lembrar do tempo que a criança consegue. Se hoje ele fica 5 minutos, daqui a pouco consegue 15, daqui a pouco consegue 20, ótimo, vocês estão progredindo. Aí, quando você tem uma criança um pouco maior, como que a gente faz? Claro que no começo, quando eles estão muito viciados em que a gente esteja ali o tempo todo, eles não sabem interagir com os brinquedos, eles não sabem inventar nada. E quando nós temos só um filho também, a gente pensa, mas coitadinho, não tem ninguém para brincar com ele, eu vou ter que ficar junto o tempo todo porque ele não tem ninguém para brincar. Você não precisa ficar o tempo todo, mas no começo talvez ele não saiba mesmo como brincar sozinho. Então você vai ter que sugerir brincadeiras, você vai ter que inventar alguma coisa com ele, você vai ter que mostrar para ele, olha filho, olha que legal isso aqui. Vamos dizer que você tem uma criança de 2 anos, 2 para 3 anos ali, eles adoram nessa idade pegar tipo 2 copinhos, que você dê 2 potinhos, coloca um pouquinho de água num e ensina ele a transvasar líquidos. Então deixa ele ali na beirinha da calçada, onde pode molhar, você está olhando ele, você está vendo o que ele está fazendo, e se tiver calor e molhar também tudo bem. Aí você ensina para ele, olha filho, que legal isso aqui, você mostra a água caindo, aí você põe outro potinho, olha só que legal. Ou brincar, pega um monte de canudinhos, espalha ali em cima da mesa e pega uma garrafinha de água mineral e fala, olha aqui ó, ensina ele, põe o primeiro, fala, agora você. Você vai ter que mostrar alguma brincadeira para ele que ele se entretenha com aquilo. Então no começo, sugira brincadeiras, especialmente se seu filho era aquela criança que já estava viciada nas telas, que só sabia ficar sozinha na frente de uma tela e agora você quer desligar a televisão e não sabe o que fazer. Então sugira uma brincadeira. Vai chegar um tempo em que você não vai mais precisar sugerir. Nossa, hoje, a Helena vai fazer 5 anos já, mas eu não lembro quando foi a última vez, faz muito tempo, não lembro quando foi a última vez que eu tive que dar uma ideia de brincadeira para ela. Eu nem lembro quando foi que isso aconteceu, se alguma vez aconteceu. Com a mais velha, que era viciada em brincar só comigo, lembram?
eu tinha que ficar falando para ela, filha, brinca disso, filha, brinca daquilo, filha, brinca daquilo, até que ela se acostumou a inventar, a criar. É como se o cérebro dele estava lá meio sossegadinho, né, indo só no piloto automático ali, a gente conduz a brincadeira e eles vão atrás. Quando eu passei a deixar ela brincar sozinha, ela no começo teve dificuldade. Então voltinha ela pedia, mamãe, do que eu posso brincar? Não sei. Com a Helena isso não acontece. Com a segunda filha também é muito difícil, mas com a terceira menos ainda. Porque ela inventa e é ela que inventa o que ela vai fazer. Eu deixo a altura dela em casa, papel, canetinha, lápis, borracha, tesoura sem ponta. Então às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa, eu ajudo ela a se trocar, pronto, ela nem fala nada, ela vai atrás. De repente ela vem com papel e com lápis mostrar um desenho que ela fez, ou com recorte, com cola, coisa que ela grudou e inventou umas artes dos negócios dela. Ela sozinha inventa o que fazer. Eles aprendem isso com o tempo, entende? Nós não precisamos, pega isso, nós não precisamos ser animadores de festa para os nossos filhos. Eles têm que inventar o que fazer. Então, no comecinho, talvez você precise sugerir brincadeiras, mas lembre-se, o objetivo é que o seu filho desenvolva essa capacidade. Exercitar a criatividade dele é bom para ele, tá? Então, não se preocupe se seu filho vier falar para você, mas eu não tenho nada para fazer. Você vai falar assim, quando eles já são maiores, né? Mamãe, eu não sei o que fazer, não tem nada para fazer. Assim, não, filho, tudo bem, daqui a pouco vai surgir alguma coisa. Esse tédio, que a gente tem medo do tédio das crianças, meu Deus, meu filho está entediado, né? Ele falou para mim que ele não sabe o que fazer. Calma, tá tudo bem. Esse tédio é comum, esse tédio é bom para eles, porque é na hora do tédio que surge o ócio criativo. Você já ouviu falar disso já? O que é ócio criativo? É quando você de repente está sem fazer nada, a sua mente relaxa, você desliga de tudo, você não tem nada enchendo a sua cabeça e de repente a criatividade vem. Eles precisam do tédio para terem criatividade. Então calma, não se desespere se seu filho estiver entediado. Deixa ele sentir o tédio, suportar o tédio, para que ele possa depois entrar na criatividade, entende? Então ele precisa disso, certo? Que mais? Então isso aqui eu já falei. Tá, eu falei que nós não precisamos ser animadores de festa infantil para as crianças, mas lembrando que quando eles são pequenininhos, nós vamos precisar estar um pouco mais perto, né? Vocês entendem isso, né? Que tem coisas que servem mais para crianças maiores e tem coisas que não se aplicam muito para os bebês. Então, com o bebê não adianta você deixar ele sozinho, sentadinho ali e falar, vai, brinca, né? Eles não sabem fazer isso, então nós temos que distrair um pouquinho, interage um pouquinho com a criança, aí você vai fazer um pouco o que você precisa, aí quando ele te chama, você interage de longe, quando ele não suporta mais e começa a chorar, você vem perto, mostra outro brinquedo e vai de novo fazer o que você precisa. Então, com os bebês funciona um pouco diferente, né? Então, lembrando que tem algumas situações com os bebês pequenos em que realmente não vai funcionar e tá tudo bem, no outro dia você tenta de novo. Eu coloquei aqui algumas ideias que a gente pode usar para tentar distrair as crianças, então se adapta aí para a idade do seu filho, tá? Tem gente aqui desde mães de bebês até mães com filhos quase adolescentes, então você vai adaptar isso para o seu filho. Uma ideia que você pode colocar imagina que você precisa trabalhar, pega uma caixa de papelão, põe seu filho lá dentro e larga giz de cera lá dentro. Ali vai dar história para ele fazer, para eles rabiscarem a caixa, sabe? Já fizemos aqui em casa várias vezes, as meninas amam fazer isso. E até quando eles são pequenininhos, tipo em torno de 1 ano e meio, 2 aninhos, eles já gostam demais de fazer isso. Lógico, tem que estar no seu campo de visão para ter certeza que a criança não vai pôr na boca um giz de cera, né? Eles podem brincar com objetos assim? Podem, mas tem que estar sob supervisão. Então supervisione, fique olhando, mas enquanto isso você ganha um tempo para fazer outra coisa. Você pode pegar um potinho com água, molhar um pincelzinho e colocar seu filho diante de alguma coisa de vidro, um espelho ou uma porta de vidro e mostrar para ele que a água pinta, entre aspas, né? Que a água pinta o vidro. Então deixa um banquinho ali com o potinho, pega o pincel com a água e mostra para ele como faz e deixa ele. Pode ser um cotonete se você não tem um pincel, pode ser com o dedo se você não tem um pincel, né? Mostra para ele que a água pinta o vidro e deixa ali, vai dar uns 15 minutos de entretenimento ali para você poder fazer outra coisa. Transvasar líquidos, eu já falei, né?
transvasar feijões, né? Colocar feijõezinhos num potinho e dar o outro potinho para ele brincar assim. Se ele já tem uma habilidade manual um pouco maior, você pode dar uma colher, falar, olha filho, pega com a colher o feijão cru, né? Lógico. Pega o feijão cru com a colher e mostra para ele como passa para outro potinho. É uma ideia também. Qualquer grão que você tenha, né? Não precisa ser feijão. Colocar os canudinhos na garrafinha, descolar fita crepe da mesa, né? Você pode colar no chão mesmo, fita crepe, cola vários e daí larga lá seu filho e fala, ó filho, mostra um como faz, tira. E daí mostra pra ele. Ele vai ficar um tempão lá se distraindo, né? Uma observação que eu coloquei aqui é sobre a questão do home office, né? Que tá um desafio, nós estamos num tempo especial agora, esse tempo de quarentena, que tá fora da nossa realidade, fora da nossa rotina, e muitas mães e pais estão se vendo obrigados a trabalhar em casa e ao mesmo tempo tomar conta da criança. E talvez muitos desses pais venham procurar essa live aqui porque estão precisando exatamente isso, que as crianças aprendam a brincar sozinhas. Mas o fato é que as crianças precisam de atenção. Nós vamos conseguir que eles fiquem um pouco brincando? Sim, mas a gente não consegue trabalhar um dia inteiro e tomar conta de uma criança um dia inteiro sem interagir com eles. Isso eu não vou conseguir ensinar para você, eu não tenho essa receita. Essa live não é para isso, né? Então, talvez se você veio esperando isso, desculpa, eu vou frustrar suas expectativas. Não, como é que eu posso dizer? Não é isso, não vai ter solução. Você vai precisar dar atenção para o seu filho e em alguns momentos você vai conseguir 15, 20 minutos para você poder se concentrar no que você tem que fazer. Se o seu bebê é muito pequeno, adapte a sua rotina para fazer o que você precisa na hora das sonecas dele e render na hora das sonecas. Se o meu filho dormiu, eu sei que ele vai fazer uma soneca de 40 minutos, nesses 40 minutos eu não pego o celular, eu não me distraio, eu não ligo TV, eu não vejo redes sociais e eu foco no trabalho para eu fazer esses 40 minutos renderem 2 horas. Porque na hora que ele acordar eu vou precisar interagir com ele. E talvez eu consiga ali uns 15, 20 minutinhos enquanto ele está acordado, mas não vai ter muito jeito, entende? A gente precisa mesmo que as crianças tenham alguém para tomar conta delas. O ideal é esse. Se você não tem agora como ter alguém que tome conta do seu filho enquanto você trabalha, então você precisa ter muita paciência, você vai ter que acordar bem mais cedo para trabalhar um pouco de manhã enquanto ele dorme, talvez de noite, depois que o seu filho for para a cama, você vai ter que trabalhar um pouco à noite para compensar, porque realmente é muito difícil que o seu filho fique quietinho um dia inteiro para você poder trabalhar, né? Então esse é um desafio. A gente, hoje, eu tenho a minha mais nova de 5 anos, né? Quase 5 anos, eu consigo tranquilamente trabalhar 1 hora no computador, por exemplo, não sem ser interrompida, né? Mas eu consigo ficar 1 hora no computador concentrada no que eu tô fazendo enquanto ela brinca. Mas ela tem 5 anos. Antes disso, a gente não pode ter tanta expectativa, né? Então, se você não pode ter alguma ajuda, infelizmente você vai ter que aceitar o fato de que você não vai render o que gostaria. E não perca a paciência por isso. É um momento especial, é um momento diferente. Daqui a pouco, né, se Deus quiser, daqui a pouco logo tudo isso passa e a gente vai conseguir ter ajuda de novo, você vai conseguir ter a escolinha para mandar o seu filho por um período de novo, para você poder trabalhar com a rotina que você fazia antes. Mas agora a gente vai precisar levar da forma como der, né? E eu coloquei aqui uma última observação sobre as telas, né, que muitos pais acabam deixando ali aquele momento em que vão trabalhar, acabam deixando as crianças diante da televisão. A gente tira uma oportunidade das crianças de aprender a exercitar a sua criatividade. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples e você vai ter que se desdobrar em 2 ou em 2 para conseguir fazer o que você precisa tomando conta do seu filho. Mas pense, lembre-se que você não está educando ele só para agora. Isso é algo que vai refletir lá na frente na vida dele. A infância que o seu filho tiver vai moldar o adulto que ele vai ser. Então, cuide disso com carinho, né? Reflita a respeito de tudo isso. Não tô falando aqui com julgamento. Muitas mães vêm me mandar direct depois. Ai, Mari, mas é que não tenho ninguém, não sei o que, tipo, se justificando, né? Eu não tô falando isso para você vir se justificar para mim. Eu quero que você fale e você reflita o quanto eu tenho dado o meu melhor,
para conseguir distrair o meu filho, para conseguir dar atenção para ele e também conseguir fazer o que eu preciso fazer. Então, quem se julga é você, não sou eu que julgo você, é você mesma, tá? Então, dê o seu melhor. E quando você não puder dar mais do que isso, paciência, né? Tem horas que a gente não consegue mesmo. E tá tudo bem, a gente amanhã vai tentar fazer melhor, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se tem algumas... O que eu tinha para trazer é isso. Na verdade, já deu nosso horário, né? A Aline, você fez uma pergunta ontem na caixinha, né? A Aline perguntou assim: Mari, eu tenho uma filha de 8 anos que ela sabe que eu não gosto de brincar, mas insiste para brincar. Aline, talvez ela insista para que você brinque com ela. Eu não sei como é, tá? Eu não conheço a sua casa, não sei como é o seu relacionamento com a sua filha e não sei como é você como mãe. Não tô aqui para julgar isso de forma nenhuma, tá? Eu quero que você pense a respeito. Mas às vezes ela fica insistindo tanto para você brincar porque é o momento que ela sente que você fica disponível para ela, né? Tô vendo ali que tem 2 crianças na foto, acho que você deve ter uma criança mais nova, né? Talvez para dar atenção pro bebê, você acaba ficando mais com o bebê do que com ela e ela se sente assim meio deixada de lado, talvez, né? Talvez o fato de ela insistir tanto para você brincar é porque ela sente que nessa hora é a única hora em que você para tudo que tá fazendo para brincar com ela, para dar atenção para ela. Se você não gosta de brincar de algumas brincadeiras e de outras você suporta um pouquinho, brinque às vezes com ela dessas que você suporta. Eu também tenho brincadeiras que eu não suporto com as crianças, tipo, pegar uma bonequinha e ficar fingindo assim, a bonequinha e fazer a voz da bonequinha, eu não tenho saco, eu não gosto de fazer. Já brinquei muito, né? Eu tenho 3 meninas, né? Então já brinquei muito de bonequinha assim, mas é algo assim que eu não tenho saco. Às vezes eu brinco, às vezes eu faço. Mas eu não me obrigo, eu não me cobro a todo dia sentar e brincar de bonecas com elas. Eu encontrei atividades que me dão prazer também, que eu gosto de fazer e que elas também gostam. Por exemplo, para hoje as meninas já me cobraram. Ontem elas pediram isso, elas estavam brincando na casinha, mostrei para vocês. Aí hoje elas pediram: mamãe, amanhã você brinca com a gente de um jogo de tabuleiro que a Lívia tem que chama Reis e Rainhas? Acho que é isso o nome. Falei, tá bom, amanhã a gente brinca junto. Porque jogar um joguinho para mim é uma coisa aceitável. Às vezes você não gosta de uma brincadeira, mas você consegue encontrar outra. Montar quebra-cabeça. Eu adoro montar quebra-cabeça. Então às vezes elas me chamam porque elas sabem que é o momento que a gente vai curtir juntas. Agora você não precisa se cobrar a todos os dias brincar de boneca com a sua filha. E você precisa explicar para ela. Falar assim: filha, a mamãe é adulta. A mamãe não gosta de brincar disso todos os dias. Eu vou brincar hoje com você, mas a mamãe logo cansa. Depois você vai brincar de outra coisa. Você pode explicar isso para ela, Aline. Nós não precisamos fazer algo contra o que nós queremos. Lógico, a vida de adultos não se trata de fazer só o que nós temos vontade. Tem vezes que a gente não vai estar afim e vai fazer mesmo assim, porque isso enche o tanque do nosso filho, claro. Mas eu entendi a sua pergunta, tá? Você já tinha perguntado sobre isso outro dia, eu lembrei agora. Tá bom? Então, encontre outras atividades que não brincar de boneca. Por exemplo, ler para as minhas filhas, eu adoro ler para elas. Se fosse para ler 3 livros, 4 livros, um atrás do outro, eu faria isso sem cansaço nenhum, né? Não faço porque eu tenho mais coisas para fazer durante o dia. Mas sempre que eu posso, eu chamo elas para a leitura, que é o momento que nós desenvolvemos, que elas gostam também, elas aprenderam a gostar e eu também gosto. Então, nós encontramos atividades que fazem bem para nós. Então, encontre aí as atividades com a sua filha que fazem bem para vocês duas. Acho que isso vai te dar uma boa ajuda aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Clau falou assim: minha filha de 3 anos e meio, depois que eu acabo de brincar com ela, ela me segue, não fica sozinha. É normal, Clau, porque talvez ela esteja acostumada, né? Ela tá ainda numa fase de 3 anos e meio, talvez ela não tenha irmãos, né? E pelo que você falou ali, você não tem nenhuma outra criança ainda para brincar com ela. E eles sentem falta de ter uma companhia. Isso não falei para a Aline também, né, Aline? Eles querem brincar, lógico. Se nós não vamos brincar de boneca, eu tenho que propiciar momentos para os meus filhos para que eles brinquem de boneca com alguém, para as minhas filhas, né? Então, chamar amiguinhos para vir em casa. Ter irmãos aqui conta muito, mas eu não vou ficar falando para todo mundo ter um monte de filhos, não é a ideia aqui, mas fazer com que as crianças tenham interação com crianças. Então eles precisam disso.
Ainda mais agora numa época em que eles não estão indo para a escola. Nós precisamos dar um jeito de reunir com primos, com amiguinhos, para que eles sejam crianças. Eles precisam disso, nós não podemos privar as crianças disso. Se eu não vou brincar, alguém tem que brincar com essa criança, certo? Agora, ó, a Clau colocou, ó, eu tenho outra bebê. Exato, Clau, mas a sua mais velha só vai brincar com a mais nova quando a mais nova fizer 2 aninhos. Então, sua bebê provavelmente tem poucos meses agora, né, pelo que você falou. Então, essa bebê pequena ainda não vai saber interagir junto na brincadeira antes de fazer 2 aninhos. Então, até lá, a sua mais velha ainda vai precisar ir aprendendo a brincar sozinha, tá? Então, faça como eu expliquei hoje e se ela vier atrás de você, dê uma ideia para ela. Olha, filha, que tal brincar disso aqui? E ache alguma coisa que ajude ela a se distrair. Que ela se distrai. Algumas vezes vai dar certo, algumas vezes não vai dar, né? Vai tentando aí, aos pouquinhos você vai esticando esse tempo que ela consegue ficar brincando sem a sua presença, tá? Com o tempo vai acontecer, acredite. Tem 7 meses, né, Cláudia? Isso aí. O que eu ia falar? Perdi aqui. A Jéssica comentou, meu filho de 8 anos é viciado na minha ajuda até hoje. Depois eu tive o segundo filho, né? Então, às vezes a gente vicia eles mesmos, né, Jéssica? Eu sei como eu fiz isso com a primeira também. Hoje ela consegue brincar, hoje, né, também, ela tem 11 anos, né? Mas depois dos 5 anos, quando minha segunda filha já estava na idade de brincar junto, elas passaram a brincar juntas muito mais. Mas digo que foi mais difícil com a primeira mesmo, porque eu ensinei ela a ser assim. E eu não assisti uma live como essa quando eu tinha ela pequenininha, né? Então, gente, é isso. Querem dar sugestões para os próximos Café com a Mari? Eu já tenho algumas ideias para essa semana, mas se quiserem dar sugestões, ainda tem quinta e sexta, eu não tenho temas ainda. Então, sugiram na caixinha de perguntas, tá bom? Coloquem lá na caixinha de perguntas. Se não tiver nenhuma que já tiver expirada, eu vou colocar outra agora para vocês, tá bom? Então, bom estar com vocês aqui. Se você achou que essa live te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém. Já já ela vai estar lá no meu IGTV. Encaminhe para alguém que tem filhos e que você sabe que pode precisar desse conteúdo, tá? Um beijo para você, Deus te abençoe e até amanhã no nosso Café com a Mari. Tchau, tchau!